Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando o like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Relativamente à pilha a seguir, começando a funcionar, fazem-se as afirmações. Então, temos 5 afirmações aqui, pessoal. A gente vai verificar se é verdadeira ou falsa. E nós temos o que, ó? Nós temos uma pilha aqui. Então, a gente vai ter que analisar essa figura e verificar o que está certo e o que está errado aqui nas afirmações, tá legal? Então vamos lá, pessoal. A reação global da pilha é dada pela equação. Então nós temos, ó, cobre metálico mais 2 cátions de prata, né, Ag+, oxida o cobre até cobre 2+, mais 2 pratas reduzidas, pratas metálicas. Vamos observar aqui, pessoal. Primeiro, tá essa imagem aqui. O que eu tenho que analisar primeiro? Você tem que analisar o sentido dos elétrons, tá? Tá vendo que ele está partindo do cobre para a prata? Se ele está partindo do cobre para a prata, pessoal, o cobre está perdendo elétron para a prata. Então, isso aqui literalmente ocorre, tá bom? Então, aqui, ó, tá vendo o sentido dos elétrons? Tá para prata. Então, os elétrons saem da placa de cobre e vêm para a prata, tá? O cobre oxida e a prata reduz, ou seja, os cátions de pratas que estão aqui nessa solução, tá legal? Enquanto a plaquinha de cobre sofre uma oxidação, ela é corroída, essa plaquinha, enquanto a plaquinha de prata, ela fica mais espessa, tá? Ou seja, ela tá ganhando mais massa essa plaquinha, tá bom? Então vamos escrever aqui, pessoal, a equação global ou reação global, que é a mesma coisa, tá? Então vem aqui, ó. Equação global. Nesse caso, ele já está fornecendo um dado muito importante. A gente sabe que o cobre metálico, ele faz o quê, ó? Ele reduz a prata, certo? A prata, pessoal, ela ganha apenas um elétron, enquanto o cobre perde 2 elétrons, tá? Então, ó, só em questão de carga, a gente vai fazer um balanceamento aqui por carga que também pode ficar até legal. Se a gente sabendo, né, da quantidade de elétrons que ganha e perde, fica muito mais fácil. Então, nós temos essa aqui, né, ó. Aquoso mais a nossa prata metálica, certo? Tendo isso daqui, pessoal, essas informações, a gente já consegue fazer bastante coisa. Em relação para balancear, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Tá vendo que eu tenho um de tudo aqui, mas ela não está balanceada? Tá vendo? Vamos balancear em questão de quantidade de cargas. A gente não mexe na carga da prata e nem do cobre. Então, ó, tá vendo? O cobre tem quantas cargas aqui positivas? Não tem 2, ou seja, eu tenho 2 cargas positivas nos produtos. Eu também tenho que ter 2 cargas positivas nos reagentes, mesma quantidade de carga. Então, eu pego e coloco 2 aqui, ó. Significa que eu tenho 2 pratas, cada prata é 1 mais, ou seja, tá? Positivo e positivo. Então, eu tenho 2. A mesma coisa aqui, o cobre lá, 2 mais. Só que eu tenho 2 pratas. O que acontece com a prata de lá? Eu também coloco 2. Aí tá o balanceamento. A gente tá fazendo por carga. A gente poderia fazer por semi-reação também, tá legal? Então, pessoal, a 1 é verdadeira, tá? Tá certo. Vamos ver a 2. O eletrodo de prata é o polo positivo? Pessoal, o polo positivo é aquele que ganha os elétrons, tá? E o polo negativo é aquele que perde. Então, o polo positivo é o cátodo ou catodo, depende de onde que a gente está falando, tá? E o polo negativo é o ânodo ou anodo. Então, polo negativo perde elétrons, tá? O polo positivo ganha os elétrons. Ou seja, a prata não está ganhando os elétrons do cobre? Tá. Então, é o polo positivo, tá verdadeiro. Tá certo? Entenderam em relação a isso? 3. No ânodo ocorre a oxidação do cobre. Ou seja, pessoal, o ânodo é o polo negativo onde os elétrons saem de lá. Ou seja,
No ânodo ocorre a oxidação. Então, nada mais é que o quê? O cobre, ele tem a quantidade total de elétrons, tá? Ele tem a quantidade total de elétrons e ele literalmente perde esses elétrons. Se ele perde esses elétrons, pessoal, o que acontece aqui? Tá? Se ele está perdendo, é uma oxidação, tá certo? Então, no ânodo, ocorre a oxidação do cobre, tá legal? Então, ocorre isso aqui. 4. A concentração de íons Ag+, na solução irá diminuir? Ou seja, lembra que eu expliquei na primeira equação aqui, ó, que a gente estava falando? Nós temos cátions, né, de prata aqui, ó, só para a gente ir escrevendo. Nós temos cátion de prata livres aqui na solução. Não interessa qual que é o ânion nesse caso, tá? Muito provavelmente deve ser nitrato de prata. O que acontece, pessoal? Os elétrons migram do cobre para a prata. A prata metálica ela já tem todos os elétrons, então fica uma concentração alta de elétrons nessa placa. Quando um cátion de prata encosta, tá aqui perto, o que começa a acontecer? Começa a pegar os elétrons. Então, esse cátion aqui tá próximo aqui, ganha esse elétron. Então, ele vai se depositando. O que acontece com a plaquinha de cobre? Ela vai espessando, ela vai ganhando tamanho. Tá certo? Ela vai ganhando esse tamanho. Ou seja, então eu vou diminuindo sim essa concentração. Se eu estou tirando cátion de prata, eu estou diminuindo a concentração dele. Então, tá certo. Tá legal? E 5. A massa da barra de cobre irá diminuir? Também é verdadeira. O que acontece, pessoal? Lembra que eu falei para vocês? Essa placa de cobre está perdendo elétrons. Então, o que acontece? Os elétrons estão migrando para prata, começa a sair o quê? Aqui, ó. Cobre 2+, olha lá, ó. Ele vai saindo. Os cobre 2+, vai saindo para a solução. Consequentemente, eu aumento a concentração de íons aqui e diminuo a minha barra. Diminuindo a barra, pessoal, o que acontece com a massa dela? Ela vai diminuindo também. Tá certo? Então, todas as afirmações estão corretas. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, pessoal. Porque a gente acha, não é possível. Todas estão certas? Não, alguma tem que estar errada. Não, muitas vezes pode estar certa. Tá legal? Então, essa aqui é a alternativa E, porque todas estão corretas. A 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Tá legal, pessoal? Não é um exercício assim tão difícil. Envolve todo o conceito de pilha, né? De eletroquímica. E tá aí mais um exercício pra gente dar continuidade aqui na playlist. Tá legal, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, hashtag eletroquímica ou hashtag exatamente. Tiver com dúvida, coloca aí nos comentários, que é muito importante. Assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá certo? Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo diferente, uma aula, uma curiosidade, uma série, seja o que for do mundo da química, do mundo da ciência, coloca aí também nos comentários, que é muito importante para eu começar a gravar esses novos vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Eu reforço o convite para você ser membro, porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal e vai ajudar a crescer bastante o canal aqui. E conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!